Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Vênus Invisível, material do grande mestre Junji Ito pela editora Devi. Então se você quer saber a minha opinião sobre este mangá, esta coletânea, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem se inscrevendo, participando, comentando, curtindo. Vocês a cada dia que passa fortalecem mais e mais esse canalzinho a seguir em frente falando de mangás e quadrinhos no geral. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês encontram na descrição. Hoje vamos falar sobre mais uma coletânea aí do mestre do terror. Hoje vamos focar em Vênus Invisível. Essa coletânea aqui simplesmente sensacional, com diversas facetas. Então aqui é uma coletânea bem completinha mesmo. Então a gente tem trabalhos modernos, clássicos, intermediários, trabalhos que o Junji Ito adaptou. Também temos uma faceta de humor e autobiográfico de como o Junji Ito se apaixonou pela temática de horror na vida dele. Então, coletânea simplesmente sensacional, uma coletânea bem completa, diversas partes aí da vida do autor, diversos períodos de publicação em revistas completamente distintas. Então é uma edição completona aqui do mestre do horror. E o primeiro grande atrativo dessa edição é o seu acabamento, pessoal. Então ele tem um acabamento majestoso. A Devi optou por fazer um trabalho simplesmente sensacional aqui. Para quem não sabe, as edições da Devi saem pelo selo da casa, que é o selo Tsuru. Aquela edição é muito bacana, porém já não é mais tão atrativa assim. Acho que o trabalho assim de forma individual é muito mais interessante, e aqui é a prova disso, um acabamento simplesmente primoroso. E a gente tem o material sem a sobrecapa, como vocês podem ver, ele é mais reflexivo aqui. Então ele tem um verniz localizado, então ele tem todo esse acabamento aqui com uma das cenas de uma das histórias aqui, o pilar principal no caso. Então material muito bonito sem a sobrecapa. E um detalhe interessante da sobrecapa aqui, pessoal, é que além dela ser uma sobrecapa contínua, do lado de dentro ela é uma capa pôster, pessoal. Isso é muito bacana. Então como vocês podem ver, do lado de dentro a arte é completa, sem as identificações visuais da obra, sendo um pôster gigante do mestre do horror. Muito bonito, muito legal mesmo. Então a Devi acertou em cheio aqui nessa edição zona aqui. E além do mais, temos páginas coloridas, diversas outras artes assim, como eu posso dizer, que não fazem parte da coletânea, estão aqui enriquecendo esse material. Sem falar do acabamento na qualidade das páginas, que é simplesmente primoroso. Temos páginas coloridas, bastante até, contos que tem o início totalmente colorido, muito bacana mesmo, com certeza um diferencial, sem falar que ele tem esse tamanho avantajado que saiu originalmente no Japão nesse formato. Falando um pouquinho da coletânea em termos artísticos, a gente tem diversos pontos aqui da carreira do mestre Junji Ito. Então temos pontos ali que ele desenhou um período já usando computador, então temos o período que ele desenhava à mão e já usando métodos tecnológicos, métodos digitais. Então a arte varia muito dessa coletânea e é um grande atrativo para você que não conhece nada do mestre do horror. Então você já vai ter várias facetas aqui, incluindo alguns dos melhores contos do Junji Ito estão aqui nessa coletânea. E ela é simplesmente animal, visceral, então é muito interessante. Então a gente tem todos aqueles contos que fazem do Jiu-Jitsu ser o que ele é. Temos contos de inventividade, quando o Jiu-Jitsu vai para um lado mais cósmico também, como o próprio conto que dá título à coletânea, Vênus Invisível, é um lado mais cósmico, é um mangá mais atual dele. Então é muito legal, muito interessante ver essa faceta dele. Então a gente tem contos que oscilam, alguns são perfeitos, maravilhosos. Principalmente aqueles que ele só desenha, que ele se inspira e adapta, por exemplo, Edogawa Ranpo. Aqui tem um dos contos que já virou um dos meus favoritos, que é A Poltrona Humana. Eu adorei esse conto. Temos o Filho Póstumo, que também é sensacional. E também temos um lado biográfico aqui dentro dessa coletânea, que é simplesmente fabuloso, onde ele conta a história da vida dele e o grande responsável por fazer ele ir para esse lado do
terror aí foi o mestre Kazuo Umezu, que eu acho, se eu não me engano, permanece inédito aqui no Brasil, que é uma falha miserável esse autor conceituado lá fora, que dá o seu nome a diversos prêmios, principalmente nessa faceta de horror. Não ser amplamente publicado aqui é muito triste, então que venha Kazuo Umezu. Então achei muito interessante ela ter se desvencilhado do selo Tsuru e fazer os Junji Itos com a cara própria, assim, com acabamento próprio. Achei isso um ponto muito atrativo. Mas então, Saruê, a coleção Vênus Invisível, que essa edição aqui é um primor, ela é 100%, ela é perfeita. Não, pessoal, infelizmente a gente tem alguns contos repetidos aqui, mas são contos primorosos, como o pilar principal, que é aquele que quando tira a sobrecapa vocês conseguem ver aqui, e a Falha de Amigara. Essa história é simplesmente sensacional, é uma das minhas favoritas. Ela não muda tanto, você consegue encontrar essas duas histórias dentro da coletânea Gyo, pessoal, que saiu inclusive pela Devir. Não sei se faz parte dessa coletânea mesmo, Vênus Invisível. Quem tiver a edição gringa aí, ou a original mesmo, comenta aí pra mim se eles já fazem parte. Se fazem parte, não tem o que fazer. É muito mais interessante que o material seja publicado na íntegra do que se livrar dessas histórias. Ao meu ver, esse foi o único ponto negativo, assim, das historinhas se repetirem. Porém, elas não são totalmente repetidas. O pilar principal, ela é todo em cores. No Gyo ele é em preto e branco, então já é um aditivo a mais, um atrativo a mais a gente ver essas páginas coloridas aí do Mestre do Terror. A Falha de Amigara, só o quadro final é colorido, que é uma pena, ele podia ser totalmente colorido também, que seria muito legal também. Porém, uma coisa que, ao meu ver, uma chatice aqui do Saruê, as onomatopeias são baseadas na edição americana, então são aquelas onomatopeias genéricas que ali acabam com todo o charme que o artista originalmente botou, que fazem parte ali. É minha eterna reclamação aí com a Devir, com os mangás dela, esse lance de trocarem as onomatopeias de vez deixar as originais e só traduzirem. É uma pena, ainda continua um erro pra mim isso, mas em comparação à edição do Gyo, isso aqui tá um tesouro dos céus. Então, maravilhosa edição, gostei demais, me diverti e achei uma das minhas histórias favoritas aqui, que é A Poltrona Humana e Mestre Umezu e eu, que eu simplesmente adorei essas historinhas. Vênus Invisível é muito legal também, porém, como a arte já é mais moderna, como vocês podem ver, ela acaba não sendo tão atrativa para mim, que gosta mais ali do trabalho manual do mestre Junji Ito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho, mais uma dica do mestre Junji Ito. Temos uma playlist totalmente dedicada ao mestre do horror, às egocêntricas maldições de Junji Ito, então confere aí. Se você tem dúvidas sobre algum material do mestre, talvez você consiga esclarecer lá, se eu já tiver feito a leitura e a análise aqui. Então a gente vai continuar seguindo aí com as leituras de Junji Ito, pois é um mestre daqueles com histórias fabulosas que merecem atenção. Nem tudo dele é perfeito, mas a grande maioria é acima da média. Muito legal mesmo. Contos curtinhos, outros maiores. Então, essa oscilação aí eu simplesmente adoro do mestre Junji Ito. Então, se gostou do videozinho, deixa aquele like, se inscreva, marque o sininho. Eu agradeço demais a todo mundo que ficou até o final do videozinho aí. Isso ajuda demais a gente sobreviver aqui fazendo essas coisinhas mais mecânicas aí, beleza? E comenta aí se você tem Vênus Invisível na sua coleção, o que você acha dessa coletânea, ou qual é o seu Junji Ito favorito. Comenta aí, vamos bater aquele papo. Se você não conhece, dê uma oportunidade, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Então, no mais é isso, um forte abraço a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Forte abraço!